Olá, mais uma sugestão para quem gosta de romances. E trago hoje um romance que foi vencedor do Prêmio Oceanos e que fala sobre colonização, o exílio, os laços familiares e a esperança. É o romance intitulado Luanda, Lisboa e Paraíso, da autoria de Djaimília Pereira de Almeida. Então, em Luanda, Angola, nos anos 1970, nasce Aquiles, fruto de um parto com grandes complicações. E ele nasce com uma má formação que, inclusive, vai determinar tanto o seu destino como o seu nome, tão evocativo. A esperança de cura reside numa cirurgia que somente pode ser feita em Portugal, mas que precisa ser feita até o menino completar 15 anos de vida. Como o aniversário de 15 anos está se aproximando, Aquiles e o pai, que se chama Cartola, vão para Lisboa, achando que estão fazendo uma viagem passageira, que feita a cirurgia logo retornarão a Luanda e que eles vão ser recebidos como verdadeiros cidadãos portugueses. Porém, nada disso acontece. Eles sentem na pele o preconceito por serem imigrantes da ex-colônia e o regresso a Angola se torna cada vez mais distante. A escritora, que é considerada uma das vozes mais poderosas e originais da lusofonia, segundo o texto retirado da internet, constrói com estilo e sensibilidade ímpares uma narrativa sobre a diáspora, a relação entre pais e filhos e a constante busca pelo afeto humano. Nós temos aqui o fato de que, não sendo bem recebidos na cidade de Lisboa, eles acabam indo para um lugar horroroso denominado Paraíso. Passo a ler a orelha do livro. Luanda, Angola, anos 1970. A chegada do segundo filho de Glória e Cartola de Souza muda para sempre a vida da família. Fruto de um parto com complicações graves que aprisionam a mãe a uma cama, Aquiles nasce com uma má formação que lhe dita o destino e o nome. A promessa de cura do seu calcanhar reside em uma cirurgia que só pode ser realizada em Portugal. Até aqui já foi falado, não é? Chegando em Lisboa, eles se instalam em uma decadente pensão e de lá se mudam para o bairro miserável do Paraíso. Precisam garantir a sobrevivência trabalhando em construções. E pouco a pouco, o temporário se torna permanente. E o regresso a Angola, cada vez mais difícil. Em meio à melancolia e à desventura, Cartola e Aquiles se veem cindidos entre dois mundos, sem pertencer integralmente a nenhum deles. Nem a Angola, que já não parece mais lar, mas que é a ligação deles com a Glória, a esposa e a mãe, e Portugal, que apesar de lembrá-los de sua condição marginalizada, proporciona-lhes novos laços de amizade com o taberneiro Pepe e o menino Yuri. Mais pela metade do livro, deixe-me achar aqui, o meu livro, a minha edição, tem 198 páginas. Na página 104, eles já vieram, eles já passaram por todas as desventuras possíveis em Lisboa, já estão para lá de marginalizados, e o capítulo 27 diz assim: todos os Cartola de Souza se viram adiados pela doença. Cartola pôs-se entre parênteses por Glória,
e mudou de vida por causa do calcanhar do filho. Justina deixou os sonhos pela mãe, tornada dona de casa quando o pai e o irmão partiram para Lisboa. Aquiles foi atravessado pelo calcanhar mal formado que deixou Cartola às suas costas. Não eram vítimas uns dos outros. Nem ninguém tinha torcido os seus sonhos de propósito. No comboio de dívidas, resignação, fome, má vontade e zelo em que a família de cuidadores viajou quase um quarto de século, talvez dentro de cada doente tivesse um tirano e dentro de cada cuidador um carrasco. Aquiles arrastava pelo pé o homem que o arrastava pelo pescoço. A sua meninice tinha sido para o pai um martírio alegre e a sua juventude a negação de Cartola de que recomeçara a vida quando ela já lhe tinha passado ao lado. O seu calcanhar era a pena e a substância do velho. Como tinha sido para ele um calvário tomar conta da mulher, prova que tinha aprendido a superar, desejando tanto a morte dela como desejava as melhores. Justina tanto fingia que Glória tinha morrido, como daria a vida por ela. Tinha se apaixonado pelo cuidado que lhe tinha para poder sobreviver a uma vida abortada. De Lisboa, em cartas e telefonemas, Cartola alimentava as esperanças da mulher como quem rega o canteiro de flores de uma sepultura. A mãe Glória vinha à tona empoleirada nos ombros deles e renascia sem se lembrar de que tinham morrido por sua causa. Não estavam unidos pelo ressentimento, ainda que no fundo da dedicação de Cartola houvesse um bago de arroz bolorento, ainda que a entrega de Justina exalasse um cheiro a flores mortas no jarro, e ainda que Aquiles nunca tenha perdoado ao pai o calcanhar que se habituou a encarar como um sinal. Também não podiam entristecer-se muito com as reviravoltas em que o destino os tinha lançado. Não se sentiam agentes da desgraça. Glória caiu em virtude de um parto azarado. Justina ficou encravada no quarto da mãe porque o irmão nasceu coxo. Aquiles nasceu assim. Cartola era o pai. Tanto os doentes cuidadores como os cuidadores doentes foram se tornando a cara chapada de alguém que nenhum deles conhecera. Mas parecia ser a mãe de todas, tornados irmãos uns dos outros. Não era um antepassado defunto, nem a criança que os pais não tinham chegado a ter. A milhares de quilômetros de distância, Justina parecia-se com Aquiles, igualmente sem brilho, embora viva. Os lábios do Cartola velho lembravam os da mulher na cama, muito depois de terem terminado os beijos deles às escuras, ambos sem forma definida, sem luz. Já não pareciam pessoas diferentes, individuadas, mas o mesmo ser feito de partes de outros. Homem, mulher, rapaz, rapariga, um monstro, em diferentes estádios da vida, situado em diferentes latitudes, alimentado de aspirações dissonantes. Embora isso não esteja no início do livro, é um início interessante para nós podermos compreender o que é essa família e o que lhes acontece na caminhada narrada por Djaimília Pereira de Almeida no livro Luanda, Lisboa, Paraíso, editora Companhia das Letras.